e para a realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar. Vamos utilizar os recursos sagrados da oração para irmos de encontro com a nossa essência maior, sentindo a presença amorosa do nosso anjo guardião, dos nossos mentores, que se encontram do nosso lado, trazendo o amparo e a sustentação. Que Deus abençoe, que o culto do Evangelho em nosso lar nos dê a oportunidade de estarmos cada vez mais íntimos do Cristo Jesus. E Jesus, como professor e mestre de nossas almas, através da espiritualidade maior, irá nos auxiliar na compreensão da mensagem que está sendo nos ofertada no dia de hoje, para que nós trabalhemos para a autoiluminação do nosso espírito. Que o Evangelho em nossa casa alcance o propósito divino, não só o de trabalhar para limpar e modificar as energias do interior de nosso lar, mas que nós possamos, durante o culto do Evangelho em nossa casa, receber todos aqueles que, por vontade de Deus, irão contribuir conosco nesta tarefa divina. Neste momento de oração, pedimos a este Pai de amor e bondade que esteja conosco e que nós possamos estar nele. Que o passe seja instrumento divino de restauração de nossas forças, bálsamo sagrado para curativo das feridas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que a água colocada para ser imantada seja abençoada com as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando no alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 32, Em Nossa Luta. Abaixo, uma epístola de Paulo, que está no livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Diz assim: segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje e trazendo para nós o convite de reflexão. Assim prossegue o benfeitor amigo. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. A associação de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósito de sufocação violenta. Algo que nos contrarieis as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso, com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos
na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemo-nos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Uma lição divina onde todos nós somos chamados a rever os nossos princípios, os nossos valores, os nossos conceitos em nossa luta. Porque quando nós chegamos aqui na Terra, recebendo do Pai todos os talentos que nos são necessários para a construção de nós mesmos, porque somos todos nós seres inacabados, seres em processo contínuo de evolução em todos os aspectos da alma humana, em todos os aspectos que o espírito necessita para alcançar a luz. Necessitamos trabalhar para a nossa evolução como um todo, no campo intelectual, moral e espiritual. E quando nós alcançamos a compreensão do quanto este trabalho é significativo para nós e o quanto ele é significativo para a coletividade, do quanto o nosso trabalho, os nossos talentos é significativo para o ambiente onde nós estamos inseridos, que é o planeta Terra. Então, quando nós tomamos essa consciência do quanto nós somos importantes para o Criador, como cooperadores do Cristo Jesus, na sementeira divina do amor e do bem, aí fica mais fácil. Fica mais fácil abraçar com responsabilidade, cultivar com amor, desenvolver todos os talentos que o Criador nos confiou. Mas a maioria de nós mesmos ainda somos espíritos infantes, dormitamos para as questões pessoais, não nos atemos do quanto nós temos responsabilidade enquanto indivíduos que recebem do Pai talentos importantíssimos para a condução da nossa jornada e para auxílio dos nossos semelhantes. E Paulo chega para nós, dizendo com propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. E por que Paulo tem tanta propriedade quando ele fala edificar e não para destruir? Porque Paulo recebeu talentos importantíssimos. E no início da sua carreira profissional, Paulo aniquilou, perseguiu, destruiu a vida dos seus semelhantes em perseguição ao Cristo Jesus, sendo necessário que o Cristo se manifestasse para Paulo e lhe fizesse uma pergunta muito direta:
Paulo, por que me persegues? E aí ele toma consciência de que todos os talentos que possuía eram ferramentas que o Criador lhe confiara para que ele pudesse ser cooperador do Cristo Jesus, trabalhando pela evolução da sua coletividade. Então, Paulo se curva diante do Filho do Homem e faz uma aliança brilhante e sincera com o Cristo Jesus, de abandonar todos os conceitos da violência, da maldade, e dali em diante passaria a ser aquele que divulgaria o cristianismo, aquele que faria nascer em todos os corações o Cristo redivivo. E Paulo, diante deste compromisso com Jesus, busca reparar todas as suas faltas, padecendo muito pela incompreensão daqueles que confiavam na sua capacidade de perseguição, de aniquilamento dos seus semelhantes, por ter pensamentos contrários. E Paulo enfrenta tudo e todos e passa a ser um seguidor fiel do Cristo Jesus. Por onde Paulo passava, edificava uma igreja, unia aquela comunidade, os ensinava a edificar a sua igreja interior. E é isso que o Criador espera de nós, quando coloca em nossas mãos talentos, capacidade, é para que nós trabalhemos primeiro na evolução de nós mesmos e depois que todos os talentos que o Senhor nos confiou sejam utilizados para a melhoria da terra, que sejam estes talentos colocados a serviço da coletividade, que sejamos cooperadores fiéis do Cristo Jesus. E o que é que nós, na maioria das vezes, fazemos? Nós colocamos todas essas ferramentas de lado e nem sempre fazemos as melhores escolhas. Quantos de nós não desrespeitamos a nossa profissão? Quantos de nós não utilizamos os talentos que nós possuímos, buscando caminhos errados, perseguindo nossos semelhantes? Quantos de nós ainda não trazemos a corrupção na nossa mente, destruindo as pessoas, destruindo a nós mesmos? E aí, Emmanuel nos traz o convite. Ele diz assim, em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. Olha bem, dos poderes que nos foram emprestados. Então, aquele poder que nós achamos ser nosso, não nos pertence. São ferramentas que o Senhor nos empresta para que nós possamos utilizá-las com muita responsabilidade em prol da nossa evolução e em prol dos nossos semelhantes, como cooperadores do Pai, como auxiliares do Cristo Jesus, trabalhando na melhoria da coletividade
e na melhoria de nós mesmos. E muitas vezes nós trazemos em nós a ideia de destruição. Muitas vezes utilizamos de tudo aquilo que nos é emprestado como ferramenta que se manifesta em nós através de nossos talentos para praticar a corrupção, a destruição. Não percebemos o quanto fazemos mal a nós mesmos e o quanto nós fazemos mal aos nossos semelhantes, deixando a atmosfera terrena escurecida, principalmente quando nós temos em nossas mãos o poder de lidar com grandes massas, de lidar com a coletividade. Aí, ao invés de imprimirmos ideias brilhantes, ideias de auxílio à coletividade, nós levamos ideias de corrupção, ideias de destruição e conseguimos, pela invigilância da coletividade, imprimir estas ideias. E é por isso que nós ainda testemunhamos as guerras entre povos e nações. Testemunhamos a destruição de muitos países, porque nós colocamos para nossa coletividade ideias que não os edificam, ideias que não levam à união e à cooperação para que todos tenham uma vida melhor. E é com esta mensagem que Emmanuel nos convida, que nós, não no sentido macro, porque são poucos, graças a Deus, que têm no sentido macro a capacidade de administração de povos e nações, mas que nós, no sentido micro, possamos contribuir com os nossos semelhantes de maneira positiva, utilizando os nossos talentos para o bem. E é desta forma, começando pequenininho, começando a servir bem a nossa família, os nossos companheiros de trabalho, servir bem a nossa comunidade, é que nós vamos, através dessa consciência de agir no bem pelo bem, com ética, com respeito, com civilidade, que nós nos tornamos cooperadores do Cristo Jesus na modificação do comportamento, do pensamento da coletividade. São as ideias pequenas que avançam produzindo luz e espancando as sombras. Então, que na nossa luta diária nós estejamos como verdadeiros soldados do Cristo Jesus, orando e vigiando, primeiro sobre a nossa conduta, depois nos responsabilizando em cuidar, em zelar dos talentos que o Senhor nos confiou e fazendo com que essas ferramentas divinas sejam produtoras de frutos benditos para atender às nossas necessidades no campo de evolução moral e espiritual, e desta forma, com nossas ações, com atitudes benéficas, que nós possamos trabalhar em benefício da coletividade. E eu tenho certeza que se nós adquirirmos esta consciência,
ética, moral e respeitosa, nós vamos, como humildes formiguinhas, semeando a paz, a luz e o amor para todos aqueles que convivem conosco, fazendo com que todas essas energias possam se transformar numa corrente infindável de amor e que elas possam modificar toda uma sociedade, toda uma coletividade, possam se transformar em luz, que nós podemos, utilizando os talentos que o Pai nos confiou, sermos auxiliares do Cristo Jesus, cooperando, fazendo com que todos esses talentos do bem possam ser multiplicados e que a nossa coletividade, a nossa sociedade possa ser mais justa, mais responsável, que possamos trabalhar em harmonia, sendo uns pelos outros. Porque o Cristo espera que todos nós, unidos no propósito de marchar no bem pelo bem, que sejamos todos um só povo, uma só nação, que a única bandeira que possa tremular em nossos corações seja a bandeira do amor. E para isso, o Cristo conta com todos nós, como seus cooperadores, trabalhando em prol de nós mesmos, em prol da coletividade, utilizando com sabedoria, fazendo melhores escolhas, para que todos os talentos que o Pai nos confiou dê frutos positivos para toda a coletividade. É o que a gente tem para acrescentar, uma mensagem dinâmica, brilhante, onde o Cristo Jesus, através de Paulo, nos convida para que em nossa luta diária possamos vencer as nossas limitações, a nossa pequenez de espírito e colocar todos esses talentos que o Pai nos deu em prol da nossa evolução e em prol da evolução dos nossos semelhantes. E unidos a toda essa pleiade celestial que adentra em nossa casa, para contribuir com mais este culto do Evangelho no lar, vibremos paz e luz para a nossa comunidade. Pedimos ao Cristo Jesus que esteja conosco em todas as casas de oração, que elas sejam para nós escolas abençoadas da nossa transformação íntima, para que nós possamos, aliançados com o Cristo e com o Pai, utilizar de todos os nossos talentos para a nossa autotransformação e para a transformação de toda a coletividade. Vibramos e pedimos paz e luz à nossa família, os nossos consanguíneos. Pedimos por todos aqueles que estão na morada maior, que recebam as nossas mais sinceras vibrações de amor. Aos que estão na morada terrena, que Deus abençoe, que nossas orações cheguem modificando não só os seus lares, mas os seus corações, que haja entre nós amor, bondade, fraternidade, perdão e principalmente a compreensão. E agora vamos pedir a Deus e a Jesus que esteja conosco neste momento, onde nós apresentamos os nossos tutelados ao plano maior, para que todos sejam agraciados com as bênçãos que chegam do alto para nós. Que seja abençoado cada cantinho do nosso lar, modificando todas as energias do interior de nossa casa, que todas estas energias alcancem o nosso quintal, nossas plantas, nossos animais de estimação, que estas energias benéficas possam fazer com que nossa casa seja o porto seguro, que ela se transforme numa escola de bênçãos,
que tenhamos a oportunidade de trabalho para a reparação de todas as faltas passadas, que dentro do nosso lar haja paz, luz, harmonia, bondade, justiça e progresso no campo intelectual, moral e espiritual. Levamos estas mesmas vibrações ao ambiente de trabalho, para os nossos companheiros de jornada, pedindo a Deus que o trabalho seja para nós o talento divino que o Pai nos confia, para não só atuar em nossa vida, trazendo o progresso material, mas também o progresso intelectual, moral e espiritual. Pedimos a Deus agora que no momento do passe sejamos agraciados com as energias que o Cristo Jesus emana para cada um de nós, para toda a nossa família. Que todas as energias sagradas do passe que recebemos, através dos benfeitores celestes, energias emanadas de Jesus para nós, que elas cheguem com o propósito de restauração da nossa saúde, de renovação de nossas forças, para que nós possamos, mais fortalecidos interiormente, seguir a nossa luta, trabalhando em prol da nossa autoiluminação espiritual e que a nossa luz interior possa iluminar o nosso exterior e que a bondade, o amor, a fraternidade, o auxílio mútuo chegue para os nossos semelhantes através do nosso trabalho em prol do bem-estar de toda a coletividade que nos cerca. Que a água que colocamos para ser imantada seja abençoada com as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando nesta fonte inesgotável que alimenta as necessidades do corpo e do espírito de cada um de nós. E agora vamos pedir a Jesus que através de nossas orações, através de nossas vibrações, que nós alcancemos todos os lares. Jesus siga conosco, levando paz e luz para os lares que padecem pela enfermidade do seu ente querido. Que as energias sagradas do passe sejam instrumento de tratamento e de cura para os nossos irmãos. Jesus abençoe os lares que sofrem pela dor do luto. Cuida, Senhor, daqueles irmãos que retornaram para a casa maior e abençoe todos os que ficaram na morada terrena. Que a oração seja o link sagrado entre os que retornaram à casa do Pai e os que permanecem na terra. Abençoa, Jesus, os lares que padecem pela falta do amor, do perdão, da fraternidade, pelas famílias desfeitas, pelos sentimentos dolorosos da ganância, da maledicência. Que haja entre todos a construção de laços sagrados de fraternidade, de amor, de perdão e de bondade. Abençoa, Jesus, os irmãos que padecem hoje pela falta do trabalho, pela falta do pão de cada dia. Que as mãos humanas possam ir em busca do auxílio fraternal a estes irmãos que estão padecendo pela vulnerabilidade social. Nesses dias de frio, que haja bondade para oferta do agasalho, do cobertor e do pão de cada dia. Jesus abençoe o nosso planeta Terra. Abençoe para que nós todos sejamos um só povo, uma só nação. Abençoe a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus. Que chegue as nossas vibrações como centelhas divinas de amor, preenchendo estes corações de fé, de amor, de luz e de esperança. Abençoe os países que ainda permanecem em guerra. Abençoe os seus mandatários, que possam lutar para vencer as mazelas da ganância, do orgulho, da vaidade. Que possa tremular em seus corações a bandeira do amor e da paz,
para que possam trabalhar pela união dos povos. Abençoe para que sejamos um só povo e uma só nação. Abençoe a nossa pátria, o mandatário maior da nossa pátria, do nosso estado e do nosso município. E abençoe, Jesus, para que nós possamos, ao longo da semana, refletir muito sobre a mensagem que nos foi ofertada no dia de hoje. E assim, nos permita, Jesus, falarmos com o Pai através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, ó Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus. Obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Graças a Deus.